Meu Deus, não fazem isso. Zé Gama, bem-vindo. Obrigado. Ok, tu é que geraste aqui o problema. Diga-nos aqui, diga-nos. O Zé Gama publicou duas matérias implicando o presidente em avultada despesas. Ao Clube Capa chegou algum desmentido da presidência da República? Não houve desmentido, apenas recebi uma mensagem mal criada do porta-voz da presidência a dizer que estava-se a falar de que aquilo, a insinuar que era um exagero. Quem é o porta-voz da presidência, Gama? O Luís Fernando. Pois, a sugerir que estava-se a sair da linha, coisa assim parecida. Não, desculpa, exagero é diferente de mentira, portanto. Sim, em nenhum momento fala que é mentira, fala só que se deu-se, etc. Da forma que o próprio tem de falar. Mas a questão é que até agora a presidência não desmente e os dados são quase todos os dados que a malta publicou ali são públicos. O presidente esteve em Lisboa desde o dia 24, mais adiante, para as celebrações do 25 de Abril, e há uma filmagem do avião que ele usou, que os portugueses fizeram e que está no site da aviação, e está o avião do presidente João Lourenço ali a decolar. É o avião 787, que é um dos mais luxuosos do mundo, que custam por aí cerca de 320 milhões de dólares. Era um avião que anteriormente ele alugava aos chineses por 64 mil dólares por hora, e que agora já está comprado. E se nós formos ver nos registros na internet, ele está em nome da Sonair. O que é que isso quer dizer? Ele comprar um avião, o presidente não compra por via do governo direta para não estar em Diário da República, e usou a Sonangol. Então, ele usou a Sonangol, por isso é que está legalizado em nome da Sonangol. No ano passado, em janeiro, quando o presidente foi ao Brasil, já a imprensa brasileira havia reportado a presença deste avião e a confirmar que estava em nome também da Sonangol. Portanto, isto também é uma forma de tentar desviar as atenções em termos de gastos. Agora, ele tinha também aqui aliás, vale lembrar que em 2019 o presidente andou a vender, a leiloar uns aviões, uns Boeings da presidência, mas logo a seguir começou também a renovar a frota. O José Eduardo, antes de sair, em 2015, tinha comprado um Dreamliner 5000, a 62 milhões de dólares. E agora o João Lourenço está a encomendar um Dreamliner 7.500, que custam por aí entre 73 a 75 milhões de dólares, que vai ficar à disposição da primeira-dama. Antes, a Ana Paula dos Santos também já tinha um destes Dreamliners, que é o Dreamliner ANG, da matrícula D2 ANG, que agora é usado para os ministros. Havia um outro segundo Dreamliner, Bombardier D2 ANH, que era usado pelo presidente José Eduardo dos Santos, usou apenas 3 vezes. A última vez ele saía do Brasil e um dos motores teve uma paralisação e ele teve um pânico e deixou de usar aquele avião. Portanto, estamos aqui a falar de despesas que o presidente tem estado a fazer. Depois também há aqui cálculos a indicar que o presidente, só esse tempo que está no poder, em gastos de avião, em gastos de serviços, aluguéis e etc., já gastou $500 milhão desde que chegou ao poder. Se nós fazermos os cálculos deste Boeing 787, que custou 320, este para a primeira-dama de 75 milhões, os aluguéis que ele usava, tinha antes, pelo menos uma viagem do presidente fica por aí mais de 5 milhões de dólares. Quer dizer que em um ano, o presidente, como viaja mais de 5 vezes,
ele gasta mais, ele gasta o dobro daquilo que o país faz, rende pelo menos em turismo, né? Há um relatório do Planatura a indicar que tivemos ano passado 91 mil turistas no país e que tivemos rendimento em termos de receitas foi de 21 milhões de dólares. E as viagens do presidente Sou cada ano, elas batem, todas elas juntas, são mais de 44 milhões de dólares. Agora, nós ficamos aqui a perguntar, as viagens do presidente têm valido a pena? Pelo menos está provado que elas são superiores são desproporcionais aos rendimentos que nós estamos a ter de turismo. Ele viaja para... Gama, já volto a ti. Vou para perguntar a coisa. Vou perguntar aí ao Pinheiro. Em que categoria de poder do presidente, se é minoritário, se é onde, em que categoria de poder do presidente é que encaixa esses gastos todos não orçamentários? Bom, para responder a questão que me coloca, devo dizer em primeiro lugar que o presidente da República, enquanto chefe de Estado e titular do Poder Executivo, faz o uso dos recursos econômicos à sua disposição de maneira racional. E a notícia que foi veiculada pelos órgãos de comunicação social não é suficiente para rebater com rigor o uso racional dos recursos que são postos à disposição do titular do Poder Executivo. E digo mais... O Pinheiro acha racional, por exemplo, isso é público, acha racional, considera como uso racional dos recursos o facto do presidente da República ter ido à tomada de posse do Lula com 3 aviões, acha isso racional? Acha racional que o presidente da República, agora no 25 de abril, portanto, tenha ocupado 90 quartos de um hotel com 101 quartos? Acha isso o uso racional do dinheiro público? Bom, estes são questões quer dizer, são questões que o Graça está a generalizar. Nós não são questões concretas. Sobre isso. Mas eu, quando falo que o presidente tem usado os recursos do país de maneira racional, eu estou a dar exemplo de exemplos que provam que... Falo da construção de refinarias, falo da construção de infraestruturas, falo da... Pinheiro, eu peço humildemente para respeitar, não só... Não terminei. Portanto, para respeitar não só o painel, mas respeitar, sobretudo, os ouvintes da rádio. É que todos nós temos noção do que é o uso racional de um recurso. Todos sabemos. Você não pode dizer que é o uso racional, porque o presidente constrói o hospital. Olha, eu mesmo há dias, na inauguração do hospital do Jano, ele descobriu que o hospital foi sobrefaturado. Qual é a consequência que seguiu a isso? São atos internos que seguramente atos internos com o dinheiro público. O dinheiro público é direito. Graça, deixa-me só... Pinheiro. Para o caso, o presidente da República não vai tomar medidas, quer dizer, a quente, quer dizer, está a inaugurar uma instituição. E por que anunciou? Por que anunciou a sobrefaturação publicamente? Não, anunciou para dar a conhecer que há alguma irregularidade, mas a resolução da irregularidade que foi aí detectada não vai ser resolvida em asta pública. Acho que há órgãos de consulta, órgãos essenciais. Pinheiro, diga-me só o seguinte, fazendo fé, obviamente, e como o Gama disse, isso é informação de domínio público. O Presidente da República, e é preciso o Pinheiro ter em conta o contexto social e económico que o país vive, e não vive de agora, já vem de há muitos anos. É preciso lembrar que nós vivemos um ciclo de recessão de 5 anos consecutivos de recessão.
pelo menos até 2020, salvo erro, porque 2021 foi o ano primeiro em que houve essa reversão do ciclo de recessão. E com taxas de crescimento muito anémicas, para não dizer praticamente estacionárias, o Pinheiro acha que gastar quase 400 milhões de dólares, ainda que por via de uma empresa pública, 400 milhões para a aquisição de 2 aviões, estamos perante um gasto racional. Não, é que nós estamos perante uma notícia que não está... Isto é só um exemplo, claro. Que não está documentada. Não está documentada, e de maneiras que nós não Mas não podemos... está documentada. Se tudo fosse noticiado, Vamos dar o... Vamos, prova mesmo que a gente, bastante, doutor Pinheiro, mesmo que a gente dê o benefício... prova bastante, então nos teríamos que guiar só pela imprensa. Quer Tudo dizer, bem, mas eu doutor acho que Pinheiro, estamos a ter um mundo... doutor Pinheiro, pode ouvir? Mas a documentação é o quê? Desculpe lá. Mas, senhor, assim não se faz debates, então. É melhor deixar o Pinheiro terminar, depois vamos rebater. Pois, eu acho que é isso que é sobre essas questões que eu alertava. O problema é que o Pinheiro está a tergiversar. Não, Graça, é assim. É assim, Dele, deixa-me dizer, a inintengibilidade da notícia não permite tirar conclusões de que se comprou o avião. Porque Ok, estamos a mas falar de bens reais. De bens reais. Por que a presidência não desmente? Não, mas estamos a falar de bens reais sujeitos a registro e que têm que ser objeto de... Quer dizer, não estamos a falar de bens de consumíveis rápidos, não. Estamos a falar de bens reais sujeitos a registro. E a notícia que foi veiculada é insuficiente para concluirmos que houve um contrato de compra e venda. Até porque... Pinheiro, deixa-me que ele faça dê outro exemplo. Deixa-me que ele dê outro exemplo. E é preciso termos sempre a questão do contexto económico, porque isso é muito importante, não é? O contexto económico que nós atravessamos, que julgo eu, o Pinheiro também reconhecerá que é extremamente difícil, de uma degradação social violenta, de pobreza, eu não diria sem precedentes, mas com níveis de agravamento terríveis. Eu vou dar outro exemplo. O Pinheiro acha racional, num contexto como este, por exemplo, o Presidente da República, ou por interpostas associações, convocar centenas de angolanos no exterior para lhes dizer que o governo está a fazer hospitais, e com recurso a despesas, a dinheiro público, de recolher angolanos espalhados um bocadinho por todo o mundo, concentrá-los em Portugal, levá-los para Angola, só para lhes dizer que o governo está a fazer hospitais e fez o canal de Cafo. E isto também seria aplicável, eventualmente, não sei se viu o quão majestosa foi a festa que decorreu aqui em Portugal. Eu tenho outra abordagem, não critico o facto de quem esteve, quem não esteve, mas a majestosa festa que serviu de muita polémica, que alimentou muita polémica, e deu para perceber que foi efetivamente uma coisa majestosa. São exemplos de gastos racionais no contexto em que nós nos encontramos. É assim, eu acho Estou que... dando exemplos, claro. Eu acho que não podemos confundir e generalizar muitas coisas. Não estou a generalizar, estou a dar exemplos. O que é que está a ser confundido aqui? Não estou a generalizar, estou a dar exemplos. A questão é o seguinte... O que é que está a ser confundido aqui? Uma festa de confraternização do chefe de Estado com os cidadãos angolanos no estrangeiro é uma festa digna de realce. Uau! E não é só... O Pinheiro tem memória, desculpa lá, o Pinheiro tem memória de algum presidente estrangeiro ter ido a Angola e fazer uma festa e confraternizar com os seus cidadãos nos termos como nós vimos em Portugal. Permita-me conclua. Aqui dentro, mesmo aqui em Angola, tem havido festas em que também participam muita gente e também têm sido festas dignas de realce. Com dinheiro próprio, né? Não próprio. Mesmo quando estamos perante ao fecho dos anos parlamentares, ao fim dos anos, tem havido festas, e eu considero que a festa a confraternização que houve em Portugal
em que o chefe de Estado esteve presente, considero algo normal. Considero algo normal. É racional, não é? E a questão, só um segundo, o Pinheiro tem toda Eu a acho razão. normal. Eu acho normal. Pinheiro, só um segundo. Porque é necessário também aprofundar. Pinheiro, posso falar? É necessário também aprofundar Posso falar só um as bocadinho? relações entre Eu penso, os angolanos. Pinheiro, eu vou dar razão. Essa O pergunta. presidente é o chefe de Estado. Doutor Pinheiro, pode Os ouvir. angolanos que estão aqui no interior, como os que estão lá fora. Doutor E, Pinheiro, portanto, acho que a festa ou o ato de Pinheiro, confrontação tem de ouvir os outros pode também. ouvir, vai ouvir. nada de Doutor mal Pinheiro, existiu aí. Doutor Pinheiro vai ouvir. A questão é que Pinheiro, tem de ouvir os outros também. Certo? ligando A isso palavra, com a você tem conversa, que me esperar. Tem que esperar. ligando isso com a conversa inicial, não é? O doutor Pinheiro até tem toda a razão. Tem toda a razão porque isso está bem enquadrado naquilo que é o enquadramento que fiz inicialmente, ok? Isso tem toda a razão, ok? Portanto, ao Presidente da República, face ao nosso regime político, nós temos que satisfazer as suas delícias, ok? Portanto, são as delícias do príncipe, não são as delícias do déspota, ok? Tudo isso nós podemos querer discutir outras coisas, ok? Portanto, dentro desse enquadramento, não é? O presidente João Lourenço vai continuar a fazer esses despesismos, okay? Esses gastos todos, porque ele acha que pode, ou que deve, ou sei lá, ou coisa parecida, né? Mas eu estou em crer, eu penso que estamos a tratar o Pinheiro como doutor, quer dizer, que estudou, não é? Que leu muitas coisas, até, por acaso até é jurista, não é? Eu tenho a mais convicta certeza, não é? De que, na realidade, o Dr. Pinheiro não concorda consigo próprio, ok? Portanto, as questões que o Mulaza está a colocar são questões muito básicas, muitíssimo básicas. Portanto, é verdade que, por exemplo, quando o presidente de Portugal vai a Angola, às vezes já aconteceu, não é? Lá ter um encontro com os seus concidadãos, fazer um coffee break, confraternizar, etc. Só que o Dr. Pinheiro não inclui no seu raciocínio a questão específica do Mulaza, ok? É o contexto em que o país se encontra, ok? Um país em que está aí o Gama fez as contas, não é? Isso é ridículo, Pinheiro, ok? Ouvi coisas... Não, ouvi, nunca me fez conta. Não, calma. Não, Pinheiro, tem que ouvir. Eu já não estou falando dos aviões, ok? Isso é simples. Honestamente, estou em Portugal, ok? Fazendo fé no hotel que o Gama disse que essa comunidade, que essa staff, como diz o escudurista, a staff do presidente ficou, ok? É simples, entra no e-booking, é fácil saber os números, isso não é preciso não é preciso nada. Entra-se num site, no e-booking, qualquer outra coisa, a gente não consegue saber qual é o custo do quarto que o Gama diz que a staff do presidente ficou. Isso não é como os aviões, isso não é especulação nenhuma. Isso é conta aritmética. Espera só, doutor Pinheiro. Se o doutor considera, eu acho que o doutor, como eu disse, o doutor acho que não concorda consigo mesmo, porque eu penso que o doutor até é uma pessoa inteligente, bom senso, etc, etc. Está aqui no programa a desempenhar um papel, etc, um mandatado por um papel, etc. Mas eu tenho a convicção que o doutor, nas questões que o Mulaza lhe colocou, não é? O doutor, quando chegar em casa, ou se eu lhe ligar no off, o doutor vai dizer, bem, você tem razão, mas eu não podia dizer essas coisas, etc, etc. Porque realmente é muito presunçoso. As notícias, as reações que tiveram em Cabo Verde, dos outros chefes de Estado, era quase dizer que os angolanos são buçais. Okay? Nossas situações, nossos problemas são diferentes de Cabo Verde. Não, olha, saiu agora, por exemplo, a lista do salário mínimo de Cabo Verde, de Moçambique, Santo Tomé. O nosso salário mínimo é inferior a São Tomé. Os nossos problemas são diferentes e nós não necessitamos de seguir exemplos de outros países para fazermos uma confraternização entre angolanos. Pinheiro, não podemos extrapolar. Pinheiro, pela primeira vez eu vou concordar contigo. Pinheiro, pela primeira vez vou concordar contigo. Nós, de facto, somos diferentes dos outros.
Porque nós somos mesmo boçais. Não Nós é, somos não é por boçais. aí, não é por aí. Sim. Nós temos os nossos problemas e temos que resolvê-los. Não temos a diáspora, por exemplo, a diáspora. Resolvemos é com farras milionárias. Não, mas a diáspora cabo-verdiana tem problema diferente da diáspora angolana. E nosso A problema diáspora se resolve angolana tem com problema diferente. vinhos, Por isso vinhos nós não de devemos Caramanca e generalizar os E então os problemas. problemas da diáspora angolana resolvemos com farras? Companheiro, Não é só, mas Oh, essa só Teixeira, foi uma Teixeira, parte. Teixeira, fica Essa quieto. só foi a parte só foi uma parte, porque o essencial foi mesmo conhecer os problemas Foi. da nossa Mas, comunidade em Portugal. Quer dizer, Pinheiro, graça, só um minuto. generalizar que foi um ato de despesismo, de Pinheiro, acho que não. Pinheiro, só um minuto, deixa-me só dizer isso. Primeiro, Graça, é importante também, até porque nós temos de respeitar, discordamos naturalmente, mas nós temos de respeitar a opinião do Pinheiro. Portanto, Efetivamente. ele pensa como pensará, como existirão outros, e não se pode passar aqui a ideia de que estamos a fazer dele uma espécie de um alvo a bater, não é? Fazemos perguntas e vamos permitir que ele responda e que dê as suas opiniões na forma como ele entende. Mas só a título de esclarecimento, doutor Pinheiro, nós estamos aqui, a questão não é de generalização, não é? Até porque com generalizações não chegamos lá. Nós estamos a dar exemplos muito específicos, não é? Para pedir o seu comentário sobre exemplos muito concretos, no contexto em que nos encontramos, se estes exemplos podem ou não ser considerados. Há bocado falou, por exemplo, dos gastos racionais com os hospitais, etc, etc. Eu acho que o Dr. Pinheiro está a confundir aqui o conceito de racionalidade, porque a questão da racionalidade tem a ver com custo-benefício. Porque eu posso fazer 100 hospitais, mas se cada hospital custar o triplo daquilo que efetivamente devia custar, eu não estou a ser racional. Portanto, não podemos olhar aqui para a racionalidade na perspectiva da quantidade de infraestruturas que estão a ser feitas. É preciso também ter um bocado de contenção em relação a isso. A menos que encontrasse, que nos dissesse, tal como fez o Gama há bocado, disse que o Gama só fez números. Não, o Gama fez contas. E fez contas sobre muitos temas que são até de domínio público, como ele referiu. A menos que nos apresente aqui contas em como efetivamente estes gastos são racionais. Agora, confundir a quantidade de infraestruturas que vão sendo feitas com racionalidade, isso parece um bocado perigoso, para dizer o mínimo. É assim, eu entendo que os gastos são racionais, até porque as obras estão aí, são notórias, dispensam qualquer tipo de prova. Outras franjas da nossa população está enquadrado em outros programas de atenção para esse contexto a que te referes. E eu penso que o facto de ter havido uma confartização... Está a falar de que programa? Desculpe lá, só para termos ideia. Está a falar de quê? Há vários programas, por exemplo, temos o programa de agricultura familiar, que neste momento está no seu quarto momento, que é do MOSAP 1, MOSAP 2, MOSAP 3, MOSAP 4. Temos os programas de combate à pobreza, inseridos Pinheiro, E quais são os resultados desse programa? Mais uma vez, eu vou te pedir para respeitar os ouvintes. Porque para as pessoas... Deixa que eu tenha a opinião dele. Não, porque há muitos ouvintes que sabem de MOSAP. Eu, por exemplo, conheço há 10 ou 12 anos que eu ouço falar de MOSAP, vi o que o MOSAP fez, os resultados são nulos. Portanto, e esses são programas elogiados por agências internacionais e por próprias populações. Abortos. Mas quais são os resultados, Pinheiro? Quais são os resultados? Não sei se tem dados. Quais são os resultados? Muito bons resultados. Em números, Pinheiro. Bons. É só ir a província do Ambo, Malange... Mas em números, Pinheiro, em números, resultado em números. Não te posso dar números, mas os números também, como você também estão na internet, é só entrar no site da... Está a dizer que são muito bons. O Pedro está a dizer que são muito bons, parte do princípio de que se baseiam em números, para dizer que são muito bons, não é? São muito bons. Tanto é assim que esses programas vão se estender por todo o país.
ou estão em curso a sua extensão por todo o país. Portanto, cada ação do governo, cada política pública do governo tem o seu orçamento. Portanto, não Ok. vejo problema nesse sentido. E mais, Pinheiro, dizer Pinheiro, que tudo isso Pinheiro, corresponde. Pinheiro, baixa. Deixe-me só concluir. Tudo isso corresponde. Não, eu vou dar a palavra para. Vou dar 2 Fundamental. minutos a cada um para fechar esse tema. Pode concluir, Pinheiro. Bom, Vamos desse sim, tema. para concluir esse tema, eu concluo discordando das vossas observações e dizer que o Sua Excelência, Senhor Presidente da República, tem feito o uso racional dos recursos do Estado que lhe são disponíveis para gerir o país e que, fruto disso... Você devia ser preso por caluniar o Presidente da República. Não vou por aí, mas dizer isto, que tem feito o uso racional e que o sistema de governo, a Constituição e o sistema político têm garantido a governabilidade e o respeito pelos direitos fundamentais, liberdades e garantia do cidadão. Portanto, aqui termino. Muito obrigado. Teixeira. Bom, Graça, eu acho que Já que eu estás indisposto, diga lá. Não, hoje por acaso não estou indisposto, eu estou preocupado com a confusão do programa. Mas pronto, vamos lá dizer. Graça, a questão que se coloca é que não é sequer o problema do sistema do governo, coisa parecida. E nem é sequer uma questão. É questão da oportunidade, Pinheiro. Se nós temos gente a comer em contentores, se nós vivemos a falar das reservas líquidas, se fomos à China pedir para desagravar, vamos lá dizer, os juros que pendiam sobre a prestação, se fez um conjunto de diligências para poder permitir que as finanças públicas pudessem ter capacidade de permitir que o país fosse gerido da melhor forma racional. Foi aprovada uma lei da sustentabilidade das finanças públicas, inclusive, exatamente para permitir uma racionalidade na gestão. Pinheiro, quando se olha para a questão da compra de frotas, a questão que se coloca de aviões e de carros, continuam a haver sempre notícias todos os dias. Olha, agora mais uma notícia de que o Conselho Nacional de Aviação vai comprar qualquer... Posso continuar? Sim, pode. Pinheiro. Não tem dor paciente. Tem que ter alguma paciência. Pois, esse conjunto de medidas, temos uma greve geral, porque o Boi falou disso, o nosso salário mínimo são $32, Pinheiro. Moçambique tem 95. Cabo Verde, que vive de ajudas, o salário mínimo são 135 euros. São Tomé e Príncipe, porque Angola ajuda o orçamento, tem estado a contribuir para ajudar o orçamento, são 100 euros salário mínimo. Pinheiro, se nós temos esse conjunto, faz sentido aplaudir essas opções do Presidente da República? Faz sentido? A questão que se coloca é a oportunidade, Pinheiro. O Presidente até podia gastar isso, mas num contexto, por exemplo, em que o barril de petróleo estivesse eventualmente 100 e tal mil. Agora, num contexto de dificuldade, faz sentido aplaudir esse conjunto de opções do Presidente da República? Não é uma questão de aplaudir. Não é uma questão de aplaudir. O Estado tem... festejar? Não, quer dizer, estás a dizer aplaudir. Não é uma questão de aplaudir. É que o Estado tem programas... Pinheiro, já não tem direito à palavra. Por favor. Vamos lá. Bem, não, muito rapidamente, duas notas. Eu continuo a dizer que a questão, o debate sobre o sistema e o regime político é um debate que, sei lá, nos vai levar até a democratização do país, porque eu penso que a questão essencial que se coloca a Angola é precisamente esta. Aliás, eu muitas vezes digo que Angola anda a guardar pela terceira independência, não é? E essa terceira independência surgirá efetivamente quando tivermos um país democratizado. Eu acho que, porque tudo o resto depois acaba por aí, não é? Quando temos uma Constituição que dá poderes discricionários, para depois se dizer, não, o Presidente fez, mas fez à luz do artigo X da Constituição. É uma Constituição que foi mal feita e foi feita de propósito para que o Presidente tenha efetivamente essa discricionariedade.
isso é que eu digo que a nossa questão essencial, que quer a questão económica, quer a questão social, quer a questão a todos os níveis, vão esbarrar no mesmo problema. Nós temos um regime que tem um projeto de poder que se quer perpetuar. E para se perpetuar no poder é preciso inviabilizar o progresso. Porque o MPLA não tem fórmulas de fazer isso diferente, não é? É que este projeto de se perpetuar no poder implica a inviabilização do progresso. Não é? Por isso é que a democratização, repito, deverá ser a nossa terceira independência. Esta é que é a questão essencial. Bolho? Sim, sim. Sim, eu acho que sim, no essencial concordo com o que acabou de dizer, dizer o Mulaza. E eu também, no contexto do país, entendo o Dr. Pinheiro, compreendo, não é? Isso só para dizer que há aqui uma diferença entre compreender algo e justificar algo, não é? No essencial, o que ele diz, no meu entender, é completamente injustificável, mas compreensível, não é? E que vem, no fundo, compreensível no sentido que dá mais força ao que o Lázaro acabou de dizer, não é? Portanto, faz parte da dinâmica desse regime que nós temos chamado de autocrático, e eu já utilizei a denominação de Montesquieu como um governo despótico, não é? Que nas suas adaptações se façam dessa forma. Os doutores Pinheiros têm que existir, ok? E faz parte da dinâmica desse regime que existam, não é? E já agora gostaria de parabenizar o Cândido, não é? Que fez com que os doutores Pinheiros participassem nesse programa. É custoso, não vou mentir, para mim é uma coisa custosa, porque é difícil estar a dialogar com alguém em que eu, pelo menos, não tenho a convicção de que a pessoa está a falar com convicção, ok? Para mim é um diálogo muito difícil, desinteressante, se podemos dizer. Não a pessoa do Dr. Pinheiro, não, porque eu não conheço a pessoa, não é? Mas Respeita, não é? sim, não conheço, não faço juízo de valor sobre a pessoa porque não conheço, não é? Mas a posição, não é? Torna, no meu entender, não é? E estou perfeitamente alinhado com a chamada de atenção do Evaristo, dizer que temos que respeitar as opiniões uns dos outros, e respeito, mas isso não quer dizer que não tenhamos que discordar dessas opiniões, não é? Portanto, graças no meu entender, para terminar esse tema, penso que isso vai continuar, ok? Aqui perfeitamente alinhado com o Evaristo, isso vai continuar, não é? E poderia até piorar, não é? Pelo menos eu pessoalmente, quando da governação do presidente João Lourenço, achava, do presidente José Eduardo Santos, não é? Achava, assim como era a luta, por exemplo, de outras pessoas, que o grande problema do país era a longevidade do presidente José Eduardo Santos, não é? E que quando ele saísse, não é? Eventualmente as coisas haveriam de mudar ou de melhorar, não é? Mas isso foi um erro de cálculo, de análise, se podemos dizer, não é? Portanto, não é uma questão do presidente José Eduardo Santos, nem sequer é uma questão do presidente João Lourenço, ok? Eu realmente, ou não me parece que o presidente João Lourenço seja uma má pessoa, ok? Também não parece que José Eduardo Santos foi uma má pessoa. Acho que não tenho informações para fazer esse tipo de juízo. Penso que não é maldade, acho eu, tá vendo? É simplesmente um regime em que eventualmente se eu fosse presidente dentro desse quadro do regime, não sei se faria diferente, não tenho certeza se faria diferente. Eu quero dizer que a questão não são as pessoas, a questão é realmente o tipo de regime que essas pessoas constroem. Talvez aí sim haja uma dose de má fé, não é? Portanto, e nós vamos continuar, infelizmente, nós vamos continuar com isso enquanto esse regime se manter. Depois todo o resto é a discussão que nós temos que fazer,
pode ser interessante, e hoje me parece um bocadinho desinteressante, mas tem que ser feita, não é? E vamos continuar, Graça. Acho que enquanto esse regime se manter tal como ele está, não é? Esse Mesmo regime, uma o regime alteração. déspota, como tu Sim, classificas, não? sim, esse regime, como eu disse, isso é bem claro. É um regime que está feito para satisfazer as delícias, a expressão mesmo é essa, delícias do príncipe, não é? Por isso. E por algum motivo é capaz de que o presidente João Lourenço, talvez enquanto criança, sonhou conhecer o mundo, não é? Há um livro, acho que Conhecer o Mundo em não sei quantos dias. É provável que o presidente Lourenço sonhou em conhecer o mundo, não é? E está a satisfazer esse seu desejo de viajar e viajar e viajar e ficará viajando, né? Acho que é isso. Gama, tu que saíste em colo sem nenhuma resposta, sem nenhuma ameaça de processos por ultrajes, felicito por isso. Qual é a tua última palavra aqui? Tudo bem? Não, lembrar também aqui que o presidente João Lourenço fez uma denúncia de que o hospital de Viana custou cerca de 160 milhões de dólares, e há aqui um hospital do Cabinda, Novo de Cabinda, um hospital de Mochico regional, que custou 16 milhões de dólares, é a mesma empresa. Quer dizer que a mesma empresa, o hospital que ela construiu em Luanda, custou 8 vezes mais que o hospital do Mochico e o de Cabinda, só para não falarmos do Ambo, que ficou aí 32 milhões de dólares. Quer dizer que o hospital de Viana dava para construir mais 8 hospitais se as despesas fossem gastas de forma lógica e justa. Então, Mas são comparáveis os hospitais, desculpe lá, Gama, são comparáveis porque às vezes é importante esse detalhe esclarecer, não é? Sim, São se o de hospitais Viana é um comparáveis. hospital municipal, estes são regionais, o de Mochico e o de Cabinda. Não são municipais, regionais, que vão atender outras regiões. O hospital regional pressupõe que atende mais de uma província, não é? Sim. Exatamente. Porque ele tem uma estrutura, ele tem uma política aqui de construção de hospitais regionais. Pôs um em Cabinda, um no Ambo e um no Mochico, no Luena. Em Malac também tem um. Em Malac também tem um. Pelo menos os preços desse, segundo os diários, está 16 milhões. Um grupo, ele fez a seguinte divisão. Um grupo, que é o de Viana, pôs à frente a Silvia Lutucuta, e o outro pôs o Liberdade. Os que estão a ser acompanhados com Liberdade estão mais baratos. O da Lutucuta está mais caro. Quer dizer, há aí qualquer problema. Mas voltando à questão, diria que o que está a acontecer em Angola é que nós estamos a ser agora assistidos pelo FMI, e Angola está a enveredar por políticas liberalistas, né? E isto o que é que quer dizer? Quer dizer que nós estamos a ser assistidos pelo FMI e fazemos que é aquela política de diminuir a influência do Estado, fazer fazer cortes e também privatizar várias empresas. Esta coisa é bom, mas também muitos países que enfrentaram esse tipo de modelo de assistência pelo FMI, depois deu tudo torto. Tivemos em Portugal várias vezes governos do PSD, que no fundo são as chamadas austeridades, que enveredaram por essa política, e depois muitos desses governos acabam por cair. E o presidente José Eduardo dos Santos, na altura, tinha muito cuidado de enveredar por este caminho que agora nós adotamos, né, que é de estamos a ser orientados pelo FMI, porque ele tinha o medo de que, ao fazer os cortes ou a redução dos subsídios dos combustíveis, etc., aquilo poderia causar também revoltas. Essa é a forma que o José Eduardo dos Santos tinha. Pelo menos nós, se compararmos aqui os dois governos, raramente as pessoas se revoltavam contra o governo de José Eduardo dos Santos por causa da comida, por causa dos combustíveis. Já de João Lourenço está a acontecer isso por causa desta política neoliberal que ele
procurou adotar. Gama, muito obrigado. Também tem direito a uma última palavra. Quem é o moderador? Eu, sim. Sou pessoa, também sou filho de Deus também. Então, termino só com 2 notas. Uma delas, para dizer aí o nosso convidado Pinheiro, é que o uso que ele diz racional do dinheiro que se traduziu na construção de hospitais não tem, digamos, reflexo nenhum na redução de doenças no país. Portanto, não há, não sei. Penso que o Pinheiro é uma pessoa informada, pode contatar os hospitais, há de encontrar os números. Não, a construção desses hospitais todos minuciosos não se traduziu na redução de doenças em Angola. Uma segunda nota, não sei se o Pinheiro saberá, mas seguramente deve saber, o PIB de Portugal é infinitamente superior ao de Angola. Mas o presidente de Portugal, da República Portuguesa, viaja em voos de carreira da companhia aérea portuguesa. Portanto, e não consta que alguma vez tenha chegado, quer Angola, quer Cabo Verde, arranhado, ou magoado, ou ferido por viajar, no voo da sua companhia. Eu não sei o que distingue o presidente João Lourenço dos outros presidentes, do presidente de Portugal, do Brasil, do não sei o quê. Não sei por que o presidente João Lourenço precisa de um avião de 300 e tal milhões para andar com a mulher e não sei, um guarda, não sei. É que o Pinheiro, isso pode soar mal aos ouvidos do Pinheiro, mas a verdade é que essa ostentação toda roça a boçalidade. A boçalidade porque é uma ostentação que contrasta profundamente com a grave crise econômica e social. Eu não sei se o Pinheiro tem visto a miséria de todo o país. Eu não sei se o Pinheiro tem mesmo noção, não sei se é daltônico ou não, mas parece que o Pinheiro não vê o país que todos nós vemos. Estas são as minhas 2 notas. Agradeço, Pinheiro, pela paciência de nos ouvir, né? E contamos contigo. Assim em particular, né? Assim em particular. A minha em particular? Sim. Por quê? Ele queria falei sozinho. Acho que sim. Portanto, ok. Muito obrigado. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,